dia a todos. Obrigada pela presença, pelo convite de vocês estarem aí conectados. E a gente é uma oportunidade para a gente estar falando. A gente teve a primeira fala no 4º seminário de malária, mas a gente não consegue abranger todos os municípios e essa ferramenta nos permite chegar ao maior número possível de municípios. E a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse processo de integração que aconteceu dentro do SUS ao longo desses 20 anos, né? Porque o processo de descentralização da vigilância, ele começou em 1999, embora a gente tenha aí o Sistema Único de Saúde a partir de 88, com a Lei 8080 em 1990, aí vieram as normas operacionais básicas 93, 96, que o principal marco foi a municipalização, e em 1999 nós tivemos a descentralização das ações de vigilância na epidemiologia e controle de doenças para os estados e municípios. E aí essa portaria, 1399, foi um marco de descentralização das ações de vigilância, definindo os papéis de cada ente federado, ou seja, da União, dos estados, do Distrito Federal e município. Em 2002, a gente teve uma portaria de extrema importância, que foi a primeira portaria que já começou a integrar realmente as ações de vigilância dentro da atenção básica, quando ela define, né, o papel do agente comunitário nas ações de prevenção e controle da malária e dengue. Né? Então, ela já deu aí o primeiro passo, colocando que o ACS, dentro do seu território, ele também tem que atuar nas ações de malária e de dengue. Na época, né, 2002, a gente só falava em dengue. Aí também um grande marco dentro do estado do Amazonas foi a criação da FVS, que ela era só um departamento dentro da Suzam, e aí foi criada uma Fundação de Vigilância em Saúde que veio fortalecer e muito as ações de vigilância dentro do estado do Amazonas. Em 2006, nós tivemos a lei que regulamentou as atividades dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, que foi a 11.350. Em 2008, nós tivemos a publicação do Caderno 21, que lá deixa claro, né, as ações da atenção básica dentro dos agravos da vigilância, e lá é como se fosse uma bíblia, né, para a gente consultar de todos os agravos de vigilância. E no Caderno de Atenção Básica 22, nós temos algumas doenças relacionadas a zoonoses, mas também de controle vetorial, como chagas, leishmaniose, raiva, chagas, leishmaniose, raiva, enfim, algumas zoonoses, que algumas também têm a questão do vetor. Também em 2009 nós tivemos a inclusão do microscopista dentro da atenção básica, onde o governo federal, né, através do repasse de recursos, ele garantiu que um repasse do mesmo valor de um agente de saúde para os municípios de acordo com suas prioridades em relação à malária. Então, ele incluiu o microscopista dentro da atenção básica. O microscopista, que é aquele profissional que faz o diagnóstico de malária, que já tinha um código de ocupação, e ele incluiu ele dentro de uma unidade básica de saúde. Né? Então, isso foi um marco extremamente importante, que fortaleceu ainda mais essa integração da malária na atenção básica. Além disso, foram aprovadas diretrizes, diretrizes de financiamento, através da portaria 3.252, né, que definiu as responsabilidades de cada ente federado no que diz respeito aos financiamentos e as responsabilidades dentro da vigilância. Essa portaria ela foi revogada em 2013 e está em vigor a 1.378, de 9 de julho. Em 2010, nós tivemos a portaria 1007, que incluiu o agente de combate a endemias na atenção básica e garantindo para isso um recurso específico. Em 2014,
o sistema ESUS, que hoje é o Sistema Oficial da Atenção Básica, ele permite o registro de produção dos agentes de endemias. Infelizmente, é praticamente da visita domiciliar. Ainda nós precisamos, nesse item, avançar em relação à coleta de lâminas, a outros procedimentos em relação à malária, a outros agravos em relação ao ESUS. Mas já foi um avanço incluir a visita domiciliar dentro do ESUS. E também a gente pode estar depois disponibilizando a apresentação para vocês, porque aqui é um resumo para vocês entenderem toda a trajetória, né, das políticas, das portarias, das leis e decretos que se passou todo esse processo de integração. O que a gente tem de forma legal que vem contribuir, que vem amparar a gente para esse processo de integração. E até mesmo em relação a recursos, que isso é de extrema importância para qualquer gestão municipal. Então, quando a gente tem recurso e amparo legal, isso fica mais fácil da gente conseguir efetivar essa integração de vigilância com a atenção básica, que vem aí em busca da integralidade, né, das ações. Então, eu parei em relação ao ESUS, né? O ESUS é o Sistema de Informação da Atenção Básica, e ele aceita, né, é possível colocar nele a visita domiciliar em relação ao AEDES. Né? O ACS ele faz a visita e consegue registrar essa ação no ESUS. Embora outros procedimentos ainda não sejam possíveis, mas a gente já avançou, ou seja, a atenção básica já enxergou a importância desse procedimento de estar tendo isso dentro do seu território. A Lei 12.994, ela veio instituir o piso salarial do ACS e do ACE e instituir também a assistência complementar financeira da União, ou seja, a União ela fica responsável por parte desse piso, de repasse desse piso para os municípios. Isso vem a contribuir, por quê? Porque a gente tem efetivamente como pagar esses agentes dentro da atenção básica, né? E é interessante que esse recurso ele vem pela atenção básica. Então, isso vem fortalecer a integração realmente das duas áreas, vigilância e atenção. Em 2015, nós temos a definição de parâmetros de diretrizes de quantos agentes de endemias e quantos agentes comunitários de saúde vão ser financiadas pelo Ministério de acordo com o número de pessoas, o número de estratégias, o número de imóveis, que a União vai estar repassando através da assistência financeira complementar. E isso veio a ser regulamentado através do decreto 8.474, de junho, e aí nós tivemos mais 3 portarias, a 1024 mais específica para a ACS, desculpa, que ali é 1025 e a 1243, que são também específicas para a ACE. Aí, em 2015, até para a gente conseguir cadastrar os agentes de endemias dentro das unidades de saúde, a produção deles, né, foi criado um Código Brasileiro de Ocupação para agentes de endemias. Isso foi um grande avanço, porque até então, não tendo Código Brasileiro, tem alguns procedimentos que a gente não consegue registrar dentro da atenção básica. E aí esse código foi criado, é provisório ainda, porque isso também tem a ver com o Ministério do Trabalho, mas tem um código pela portaria 165, de 25 de fevereiro de 2015. E também pela portaria 2121, até então a Política Nacional de Atenção Básica ela estava regulamentada pela portaria 2.481/8, e no seu anexo 1, onde tem as atribuições das equipes, ela foi revisada pela portaria 21, né, 2121, onde ela acrescenta algumas atividades da equipe, inclusive a orientação, a educação em saúde em relação ao manejo ambiental, e em casos de surtos e epidemias, o agente comunitário de saúde trabalhar em parceria, em conjunto com o agente de endemias. Em 2016, nós tivemos a portaria 535, de 30 de março, onde a quantidade de agentes de endemias foi novamente revista para repasse de recurso pela assistência financeira complementar. Em 2017, nós tivemos aí um marco que, para isso, a Cici vai estar falando especificamente. A Cici é da Suzana, é do DAB.
a Andréia está aqui também, que é a chefe do departamento, mostrando o Estado hoje, a gente tem essa política muito fortalecida, né? Então, vigilância e atenção, ambos estão aqui presentes na videoconferência, mostrando que a gente está falando a mesma língua, a gente está com as mesmas propostas, né? A integração já está acontecendo aqui e a gente precisa efetivar ela nos municípios, que a atenção básica entenda seu território como um todo. Mas, mais especificamente, sobre a Política Nacional de Atenção Básica, que hoje está em vigor, e também o guia, né, de integração de vigilância e atenção básica, que é de 2018, e todo esse material a gente pode estar enviando também para vocês por e-mail, para que vocês subsidiem aí também as discussões dentro do município. Então, a PENAB, que a Cici vai falar mais especificamente dela, em 2018, nós tivemos uma reformulação das atribuições dos ACS e ACS pela portaria 13.595. E em 2019, a gente teve a nota técnica, que foi a primeira nota técnica que a gente construiu em conjunto com o DAB e Fundação de Vigilância, sendo amparado por todas essas legislações já vigentes, né, inclusive a PENAB, as legislações de ACS, ACE, de Estratégia de Saúde da Família, enfim, toda a legislação vigente, a gente conseguiu construir uma nota técnica efetivando qual é o papel de cada profissional, qual é o papel da Estratégia de Saúde da Família, qual é o papel da atenção básica dentro do programa de malária. A gente fez esse lançamento no 4º Seminário de Malária, com uma pré-oficina, onde a gente reuniu somente os municípios prioritários, mas que isso tem que acontecer no estado como um todo. E por isso essa videoconferência, chamando os 62 municípios, né? Então, é um marco essa nota técnica, e agora a gente precisa do apoio dos municípios para realmente que ela saia do papel, ela seja efetivada dentro dos processos de trabalho que cada município tem, né? Cada município tem a sua realidade, ela tem as suas atribuições de forma geral, e cada município pode, através dela, estabelecer o seu processo de trabalho de acordo com a sua realidade. Tem mais área indígena, tem o 100% de cobertura, não tem o 100% de cobertura, enfim. Então, cada realidade vai exigir que o município aí também faça essa integração com as coordenações de atenção básica, coordenação de vigilância, gerência de endemias. Realmente, a gente precisa construir essa equipe de integração dentro do município para que se pense junto, não só a malária, todos os agravos, mas hoje, especificamente, a gente está falando da malária. E até para isso também foi criado dentro da Suzam um grupo de integração, embora dentro da Fundação de Vigilância em Saúde existe um grupo técnico de integração, o qual hoje eu sou a responsável, para a gente trabalhar essa integração entre as vigilâncias e com outros setores, principalmente a assistência à saúde. E dentro da Suzam, como envolve uma gama de serviços, de agravos muito maior, foi criada uma comissão técnica, né, um grupo técnico de trabalho que envolve a Suzam, se é a capital, se é interior, DAB, todas as áreas técnicas da Suzam, mais as áreas técnicas de todas as fundações do Estado, dentre elas a FVS. E também dentro da CIB nós temos uma comissão técnica de integração. Então, isso são marcos importantes de políticas públicas que amparam a efetivação do processo de integração, que é um processo, porque ele vem desde 99, né, sendo elaborado como legalmente, né, como que esse processo tem que ser feito a nível nacional, estadual, mas efetivamente ele tem que acontecer no nível municipal, porque se ele não acontecer no municipal, não adianta a gente ter várias leis que a gente não vai conseguir sair do papel, né? Então, a importância de vocês entenderem esses marcos históricos dentro desse processo de integração, eu sugiro que cada portaria dessa vocês procurem, né, e baixem elas para vocês se apropriarem disso. Por exemplo, a 3.252 não está mais em vigor, eu só vou ler a 1.378. Não é assim. Eu preciso ler a 3.252 para saber o que mudou na 1.378. Enfim, todo esse histórico é necessário que se faça a leitura para
ficar mais claro, principalmente para a área técnica, para as coordenações, também poder explicar isso, essa evolução, esse processo, como se deu. Né? Era isso que eu gostaria de estar passando para vocês, toda essa série histórica, né, de portarias, leis. É uma coisa um pouco chata, mas eu espero que vocês tenham tido pelo menos um pouco de noção em que fase nós estamos das políticas públicas de integração. E agora eu passo a palavra para a Cici, que vai falar especificamente. Aqui é alguma foto do nosso seminário, né, do quarto seminário de malária. E aqui é uma frase que eu quero deixar para vocês, que a integração é uma longa caminhada, mas a gente precisa começar com o primeiro passo. O primeiro passo a gente está dando aqui, né, enquanto Estado, e a gente espera efetivar isso com vocês. E aí, o convite vamos caminhar juntos? Gostaria de agradecer o convite. É algo que a gente tem mobilizado dentro do Estado, essa integração. Aqui fica o contato do GTI, gtifvs@gmail.com, no telefone fixo 3182-8505. E agora eu deixo o Cacice, que vai falar especificamente da PENAB 2017. Bom dia a todos e a todas, né? Como a Josi falou, eu sou Andréia Ferreira, eu estou hoje como chefe de departamento de atenção básica e ações estratégicas da Suzano. Mas eu acho que é importante hoje o departamento estar aqui junto com a FVS para que nós possamos estar fortalecendo esse trabalho que já está sendo efetivado a nível estadual, que é a integração da vigilância com a atenção básica. Né? Nós sabemos que os desafios eles são muito grandes, existem algumas frentes que precisam ainda ser fortalecidas e que todos os envolvidos na atenção básica e na vigilância precisam estar com o mesmo pensamento, precisam estar dando a mesma prioridade para o assunto, porque hoje nós estamos falando sobre malária, mas tem a questão da vacina, tem a questão do câncer de colo, tem a questão da dengue, tem outras questões que envolvem essa integração da vigilância em saúde com a atenção básica. E nós sabemos que onde as políticas, onde as ações elas se efetivam, é na atenção básica. Né? A Cici vai colocar daqui a pouco como está essa integração na política. Né? A Josi já fez uma contextualização de que desde 1999 né, começou esse diálogo, esse trabalho de integração, e nós estamos avançando. Na 2436, de 2017, ela veio ainda mais... Ela foi estabelecido vários pontos, né, em que fortaleceu ainda mais esse diálogo. Ano passado, em dezembro do ano passado, foi lançado um guia, né, que é o módulo de integração da atenção básica com a vigilância em saúde, em que vem trazer para nós como que nós podemos fazer essa integração dentro no âmbito da atenção básica e da vigilância. Então, assim, nós já temos bastante material em que a gente pode estar fazendo esse trabalho, mas é importante que o secretário municipal de saúde, o coordenador da atenção básica, o coordenador da vigilância, assim como a equipe da estratégia de saúde da família, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, todos estejam afinados no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Porque o planejamento, o monitoramento, a avaliação das ações, elas têm que ser feitas em conjunto. Não adianta a vigilância ficar montando estratégias de um lado, a atenção básica de outro, e os dois não conversarem. Então, nós sabemos que existem muitos desafios a serem enfrentados, mas eu acho que a prioridade quem dá é o município.
nós estamos trabalhando nas estratégias a nível estadual, mas elas só vão acontecer realmente se o município se colocar à disposição para fazer esse trabalho, né? Nós temos aí 18 municípios que estão com um índice maior de infestação da malária e nós já fizemos a nota técnica aí que vai ser distribuída para todos os municípios do estado do Amazonas, não apenas para os 18, né? Mas principalmente os 18 prioritários, eles precisam estar mais estimulados, né, a fazer com que a integração aconteça realmente. Eu acho que é um trabalho que ele já vem sendo, foi plantada uma semente e ela está sendo regada e cada vez mais a tendência é que a integração ela seja o caminho para que a gente consiga alcançar resultados que venham diminuir índices de mortalidade em assuntos, em temas, nas áreas que, hoje em dia, por exemplo, a gente já não consegue mais entender o porquê que a gente não sai ainda dos índices alarmantes de malária, de tuberculose, né, de dengue, porque existe a maneira correta de fazer. A gente talvez não esteja conseguindo alinhar os pensamentos e as estratégias. E eu acredito que esse momento ele é essencial para que a gente comece a trabalhar a integração de forma efetiva, não apenas nas portarias, não apenas no discurso, mas que ela se torne uma prática na assistência e na atenção à saúde. Eu vou passar a palavra para a Cici. Eu agradeço a participação de todos os municípios, agradeço aos coordenadores de atenção básica que têm se empenhado para trabalhar e para fazer com que a integração aconteça, e o Departamento de Atenção Básica está de portas abertas para que a gente possa estar fortalecendo essas ações nos municípios. Eu vou passar agora a palavra para a Cici. Obrigada. Bom dia, gente. Então, eu vou falar um pouquinho, na realidade, aqui a apresentação, sobre os desafios da atenção básica nas ações de vigilância, prevenção e controle da malária no Amazonas. Mas, assim, como já foi falado aqui pela Josi, pela Andréia também, né, a gente está num momento ímpar, né, no Estado, onde nós estamos efetivamente trabalhando a integração, né? Criamos um grupo, né, chamado de GTI na saúde, né, Grupo Técnico de Integração na Saúde, onde todas as políticas, as coordenações de políticas que têm interface com a atenção básica, nós estamos trazendo assim para perto da gente, para a gente trabalhar ações conjuntas, né? Porque nós acreditamos, e a gente sabe que isso é realmente a realidade, que só com essa integração nós vamos conseguir alcançar os resultados que a gente espera, né? Porque existem determinantes sociais, condicionantes sociais, existem outras questões que vão além da saúde, né? E que são necessárias de que haja essa conversa. O primeiro momento do grupo é um GTI da saúde, porém, ele desdobra em várias outras reuniões, né, em que nós chamamos outras instituições, nós chamamos outras secretarias para conversar, e nós já estamos tendo grandes resultados, principalmente com a tuberculose, né? A gente já está numa fase onde estamos pensando em que estratégias vamos utilizar, né, para tentar melhorar esses índices aí do Estado. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho na malária. Eu, pessoalmente, né, tive uma experiência muito gratificante com a integração na malária, né, quando trabalhei no município de Borba, e tivemos grandes resultados, e desde então eu acredito que só através da integração é que a gente consegue esses resultados. Não adianta trabalhar sozinho, né? A gente colocou aqui um pouquinho da PENAB, né? Só um trechinho falando que a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre a qual as equipes assumem responsabilidade sanitária.
Então, assim, a gente colocou esse trecho só para deixar claro que a vigilância, na realidade, ela já está dentro da Política Nacional de Atenção Básica, né? Então, essa integração, ela é até um pouco redundante, porque isso já é uma coisa que a gente já deveria já ter incorporado a vigilância dentro da atenção básica dessa forma, né? Então, mais um indício de que a gente precisa trabalhar desse jeito. Aqui, só para ilustrar as políticas, né, que a gente trabalha, né, os programas e estratégias que a gente trabalha na atenção básica, que todos vocês conhecem, com certeza. E aqui um pouquinho sobre a integração com a vigilância em saúde. A integração das ações de vigilância em saúde com a atenção básica, como um todo, é um grande desafio do SUS no Brasil, em todas as esferas de gestão. Por isso, a nossa preocupação é realmente de efetivar essa integração no Estado, porque é muito fácil, né, a gente cobrar de vocês, cobrar do município, porque precisa integrar as ações, e aqui no Estado a gente não se conversar. Então, esse desafio também é nosso, né? Embora já tenham sido elaboradas diversas normativas e estratégias, como já foi colocado aqui, né, no sentido de estimular essa integração nas últimas décadas. Então, o teórico ele está aí todo para nos respaldar, só falta a gente realmente agir. É uma condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população na ótica da integralidade da atenção à saúde, que é o que a gente busca, né, para a nossa população. Visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde na perspectiva da intra- e intersetorialidade, né? É um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças e promoção da saúde. E a finalidade dessas ações é prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças, agravos e complicações, evitar intervenções desnecessárias e ainda estimular o uso racional de medicamentos. Então, assim, uma coisa que é importante, né, a gente colocar, que a integração traz para a gente também, é a otimização de recursos, né? Não só recursos financeiros, como recursos humanos também. E nesse momento que o Estado passa por uma situação onde a gente não tem, né, tem vários cortes aí na saúde, a gente vem vendo isso aí na mídia, né, também. É importante a gente fazer essa integração e é uma coisa boa, porque acaba que a gente começa a enxergar que a gente já poderia ter feito isso, né, e ter otimizado muito recurso, né? Mas a gente precisa passar por essas situações para que a gente consiga enxergar essa otimização, né? Então, aqui, estratégias para a integração entre a vigilância e a atenção básica, né? Reorganização dos processos de trabalho das equipes. Então, um ponto que é muito difícil da gente conseguir fazer é a integração das bases territoriais, né? É trabalhar com esse território único. Mas a gente precisa conversar e entrar num consenso de como que a gente vai fazer isso, porque o que não dá mais é para a gente trabalhar desse jeito separado, né? E a integração das ações e atividades entre as equipes de vigilância e atenção básica. A gente sabe que tem alguns pontos ainda para serem revistos, né, com relação a essa integração, ao papel do ACE, ao papel do ACS, e por isso que a gente construiu, né, juntos aqui, integrados, essa nota técnica, onde a gente coloca vários pontos, né, que vão dar o respaldo e vão dar o apoio para vocês nesse sentido. A reorganização do processo de trabalho das equipes. A importância da aproximação da equipe de atenção básica e vigilância a fim de eleger prioridades e problemas comuns a serem enfrentados no território, possibilitando melhor cobertura, qualificar o cuidado, ampliar as ações e a resolutividade. É o que a gente espera, né? Cada equipe de atenção básica deve realizar ações de vigilância em saúde no território adscrito. Análises, isso daí também já está na PENAB, né? Então, quer dizer que a equipe de atenção básica, obrigatoriamente, já realizaria essas ações de vigilância, né? Análises que
que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública, detecção oportuna de doenças e agravos e adoção de medidas adequadas para a resposta de saúde pública, vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos, notificação compulsória e condução da investigação dos casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos e outros eventos de relevância para a saúde pública, conforme protocolos e normas vigentes. Aqui também falando mais um pouquinho da reorganização do processo de trabalho, né, onde a PENAB 2017 possibilita a inclusão do ACE na equipe de atenção básica, né. Então, assim, eu não vou ler porque é muita coisa e vocês já também devem conhecer, né, essa possibilidade, né. Vou ler só esse pedacinho aqui de baixo, onde não houver cobertura por equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família, o ACS deve se vincular à equipe, o ACE, né, no caso, deve se vincular à equipe de estratégia de agentes comunitários de saúde. Já o ACE, é verdade, nesses casos, deve ser vinculado à equipe de vigilância em saúde do município e sua supervisão técnica deve ser realizada por profissional com comprovada capacidade técnica, podendo estar vinculado à equipe de atenção básica, ou saúde da família, ou a outro serviço a ser definido pelo gestor local. E aqui um pouquinho dos desafios, realmente, para a integração da atenção básica com a vigilância em saúde. Um desafio muito grande é o planejamento conjunto das ações, né, de atenção básica e da vigilância, com base nas necessidades do território. O que eu falei ali anteriormente, né, a questão do território ainda é um entrave para a gente, mas a gente sabe que consegue fazer muita coisa, mesmo ainda estando nessa situação. Fortalecer o diálogo e ações conjuntas, visando a melhoria das condições de saúde da população. Realmente a gente parar e conversar, tanto a vigilância com a atenção básica, quanto o hospital, quanto o laboratório, a gente precisa sentar e conversar para que a gente consiga pensar, né, em que ações a gente vai tomar, em que direção a gente vai tomar, para que a gente também não faça retrabalho, porque isso acontece muito. Aqui no estado acontece muito, imagino que no município também. Monitoramento e avaliação conjunta das ações de vigilância e atenção básica, a fim de proporcionar mudanças positivas no cuidado e no processo de saúde e doença da população. Fortalecimento do processo de trabalho do ACE e do ACS, estratégias locais. Uma coisa que eu acho muito importante falar é a importância da educação permanente de saúde, né? Que lá no Departamento de Atenção Básica, eu estou nessa área também da educação permanente, né? E é uma estratégia primordial para que a gente consiga fortalecer esse processo de trabalho, não só do ACE e do ACS, mas como de toda a equipe, né? De toda a equipe do município. Porque através da educação permanente a gente consegue problematizar, né? Trazer realmente as necessidades deles para que a gente consiga trabalhar e fortalecer esse processo de trabalho. A qualificação do sistema de informação, que também é uma coisa bem importante, que a gente também está correndo atrás disso aí, porque a gente sabe da dificuldade que tem. E a inserção da malária como 13ª ação do PSE para ser trabalhada. Isso aqui a gente colocou como um item para os municípios prioritários, né? Onde a malária precisa ser trabalhada e dentro das 12 ações do PSE, a malária não está obrigatoriamente incluída. Mas isso não significa que ela não pode ser incluída como 13ª, 14ª, 15ª, assim como outras ações, né? Outros agravos no município, eles podem ser incluídos pelo município como ação do PSE, que é uma estratégia muito importante, muito efetiva, abrangente, né, como a Andréa acabou de colocar aqui, e que vai trazer ótimos resultados para vocês. Então, era basicamente isso, né, que eu queria falar aqui. Aqui está o nosso telefone, o nosso e-mail, né, e gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando para vocês aqui, nos colocar à disposição lá no DAB, eu, Andréa, toda a equipe, né, no que se refere à integração. Se vocês precisarem de ajuda, eu quero montar um grupo técnico de integração aqui no meu município, o que a gente pode fazer? A gente está aqui à disposição de vocês para ajudá-los a fazer isso, tá?
Então, dando continuidade, né, à nossa programação da videoconferência, eu irei falar para vocês, apresentar sobre a nota técnica conjunta, número 13 de 2019. Essa nota técnica ela foi apresentada oficialmente no dia 25 de abril, que foi no 4º seminário de luta contra a malária, para todos os que estavam presentes, participando. Essa nota técnica, ela inicialmente, né, foi pensada em fevereiro desse ano, junto com o grupo técnico integrado da FVS, que na ocasião convidou a gerência de malária para que nós pudéssemos apoiar a normatização, né, das ações de malária dentro da atenção básica. O que acontece, assim, de fato? Nós sabemos que nós temos no território equipes de saúde da família, com equipes completas, né, com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde. E no município em geral, o paciente com malária, ele não tem uma atenção dentro dessa unidade como paciente morador do território, né? Ele é encaminhado para os laboratórios de base, para os laboratórios da endemias, para os laboratórios onde fazem o diagnóstico. E o que nós queremos nesse momento? Que esse paciente ele seja, de fato, acompanhado pela equipe de atenção básica. Esse paciente ele precisa ser acompanhado pelo médico, pelo enfermeiro, pelo ACS. Então, nessa nota técnica, que foi construída em conjunto com a FVS e a Suzam, Departamento de Atenção Básica, todos os técnicos da Suzam, inclusive os técnicos da Secretaria do Interior também participaram, nós colocamos, de acordo com todas as normativas do Ministério da Saúde, que a Josielen apresentou inicialmente para vocês, o que compete a cada um, né? Essa nota técnica, ela tem o objetivo de fortalecer a integração das ações de vigilância em saúde e atenção básica no controle da malária, tá? Aqui nesse primeiro slide, eu trago para vocês que, como fundamento, né, dessas portarias, nós utilizamos todas as notas técnicas e portarias do Ministério da Saúde. Vocês puderam observar na apresentação da Josielen que que a integração é um caminho muito longo, né? Que a integração não é de hoje, não é uma coisa nova que está sendo implantada. Ela, de fato, é um desafio ainda para nós no território, né? Que todas as equipes consigam se enxergar como território único, né? E aí, essa nota técnica, ela traz como apoio para que vocês consigam, de fato, apoiar, atender, né, as demandas da comunidade no qual vocês atuam. Então, ela visa descrever todas as atribuições dos profissionais da equipe de atenção básica no controle da malária e orientar um fluxo de atendimento do paciente com malária na atenção básica, sempre considerando a especificidade de cada município. Inicialmente, nós havíamos pensado em fazer um POP, né, Josi? Um procedimento operacional padrão. Porém, nós entendemos que cada município tem a sua especificidade. Coari é diferente de Tabatinga, a rede de atenção Interfé é diferente, Rio Preto da Eva, Iranduba, Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira,
né? Então, respeitando e entendendo esse critério, nós fizemos essa nota técnica que vai apoiar cada município, cada equipe, a elaborar o seu próprio POP, o seu próprio padrão operacional, procedimento operacional padrão, né? Com cada especificidade que vocês que estão aí conhecem. E nós aqui, quanto Estado, apoiando, né, através dessa normatização. Essa nota técnica também, ela traz a atribuição da gestão municipal, né, quanto secretários de saúde, né, o que cada secretário de saúde, o que compete, né, como atribuição para cada secretário de saúde, na forma de fortalecer e apoiar todas as ações de malária, de controle de malária. Traz o que a gente construiu em grupo, que ao final foi um ganho muito grande da equipe que construiu essa nota, as atribuições em comum das coordenações de atenção básica e vigilância em saúde. Por que nós colocamos atribuições em comum? Porque, quanto coordenação, né, não existe um trabalho isolado. Não tem como a atenção básica trabalhar sem estar executando as ações de vigilância e vice-versa. Então, no território, elas são em comum, são complementares. E essa nota técnica, ela descreve, né, não coloquei aqui para vocês, mas vocês vão receber para que não ficasse, né, um slide muito cheio, mas vocês vão poder receber essa nota e, de fato, avaliar e entender como que nós enxergamos vocês como parceiros, que de fato vocês são, né? E um destaque para essa atribuição em comum das coordenações é sobre o processo de trabalho, a organização do processo de trabalho, né? Apoiando desde as ações de monitoramento, apoiando a alimentação do sistema, realizando análise epidemiológica em conjunto, para que vocês possam ter um cenário, uma ideia, um cenário de que fato que está acontecendo, né, no território de cada equipe, de cada município. Tá? E, além do mais, as atribuições em comum dos profissionais de saúde, da equipe de saúde da família. Por que nós colocamos atribuições em comum dos profissionais de saúde? E esses profissionais são os médicos, os enfermeiros das equipes, os técnicos de enfermagem, os microscopistas, os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de endemias e os agentes indígenas de saúde também, né? Também considerando a área indígena. Então, essa nota técnica, ela também se aplica à área indígena, tá? Inclusive, eu gostaria de registrar aqui a presença das técnicas do DC Manaus, que estão participando aqui conosco na UEA, né, no Polo de Telesaúde, que estão presentes aqui. A gente agradece também a presença de vocês aqui, que é muito importante, né, falar sobre essa questão também na área indígena, que é onde nós temos um desafio muito maior, né? E aí, referente às atribuições dos profissionais de saúde, nós entendemos que a equipe, né, a equipe como um todo, tem um trabalho integrado, não é isolado. O médico não é isolado do enfermeiro, o enfermeiro do ACS. É um trabalho em conjunto, é um trabalho muito próximo. Sem o ACS, nós, quanto equipe, não conseguimos fazer muita coisa, né?
O ACS é a nossa ponte para a comunidade, assim como o ACE e o AIS dentro da área indígena. Sobre as atribuições do agente comunitário de saúde, nós vamos ter um segundo momento, igual a essa videoconferência, específico também para os agentes de saúde e os agentes indígenas. E os ACEs, desculpa, e os agentes de endemias. Por que nós não fizemos nesse momento? Porque nós entendemos que falar com o enfermeiro, com o médico e com os coordenadores, apresentar o processo de integração para depois falar com os ACS seria importante. Os ACS, na prática, eles executam muitas atividades, porém, quem dá o direcionamento a eles é o enfermeiro da equipe, é o médico que também compõe essa equipe. Então, por isso que vocês foram hoje convidados nesse primeiro momento, e nós vamos também, em um outro momento, segundo momento, falar especificamente para os ACS. Ok? Sobre as atribuições, além das atribuições em comum, nessa nota técnica, que é de 5 folhas somente, nós destacamos alguns pontos sobre atribuições específicas. O que seriam essas atribuições específicas? O que cada profissional fará que está sobre a sua competência, né, quanto componente da equipe. Para o médico, o profissional médico, dentro da equipe saúde da família, né, o que compete a ele, atendendo paciente com diagnóstico positivo de malária, ou com suspeita de malária, né? Realizar o diagnóstico clínico, conhecer a rede de diagnóstico, solicitando exames complementares sempre que necessário, né? Identificar precocemente os casos suspeitos de malária e realizar o tratamento conforme o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde tem os guias de tratamento, né? Os manuais sempre estão todos disponíveis na página do Ministério, que é o que o Estado também segue, tá? Também ainda quanto à atribuição do médico, registrar no prontuário do paciente, né, as informações de atendimento realizado. O que nos causa estranheza nesse momento? Que nós sabemos que o paciente com malária, ele faz o diagnóstico no laboratório, pega o remédio e vai para casa, né? Dificilmente nós temos, em algum momento, o paciente que é consultado pelo médico ou pelo enfermeiro. Dificilmente nós temos o paciente que está ali no nosso território, na nossa área, nossa microárea, que recebe uma visita de um agente comunitário de saúde, não pelo diagnóstico de malária. Ele recebe a visita, às vezes, por uma outra situação. E, nesse caso, aqui, na nota técnica, com uma atribuição da equipe, com uma atribuição do profissional médico, o acompanhamento, a consulta, o registro no prontuário, né, o agendamento do retorno desse paciente, né, após a conclusão do tratamento, acompanhar o tratamento no território dos casos de malária não graves e, principalmente, dos grupos prioritários, crianças menores de 2 anos, os idosos, as gestantes, os etilistas. Mas como que eu, médico, que tenho 16 fichas, né, de manhã e 16 à tarde, vou acompanhar esse paciente na visita domiciliar? É importante que se tenha essa sensibilização
entender que é necessário o acompanhamento desse paciente. Também identificar sinais e sintomas de malária grave, tá? E encaminhar para a unidade de referência. Quais são as unidades de referência de vocês nos municípios? Os hospitais. Então, é importante. Como que eu vou identificar algum sinal, algum sintoma de malária grave se eu não acompanho o paciente? Então, isso é importante. E, além do mais, solicitar o exame de gota espessa para as gestantes durante as consultas de pré-natal. Isso é uma nota conjunta, uma nota técnica conjunta do Ministério da Saúde, né, da Secretaria de Vigilância em Saúde e do Programa Nacional de Malária, que a nota é a nota conjunta 02 de 2014, que toda gestante, independente de ter ou não algum sintoma de malária, que está em área, né, com alta transmissão da doença, deve fazer a gota espessa durante as consultas de pré-natal. Né? Como que isso é realizado? Solicita e na rede de diagnóstico do município, ela vai realizar esse exame e trazer na consulta sequente, se o resultado for negativo, como acompanhamento. Então, é importante que a gente consiga atentar para esses grupos prioritários, né, e inserir eles na nossa rotina de atendimento, né, das consultas de atenção básica. Quanto aos enfermeiros, né, atribuição do enfermeiro, além de realizar também a consulta de enfermagem conforme os protocolos, né, e normas técnicas, o enfermeiro também pode realizar a coleta da gota espessa ou realizar o teste rápido, né? É importante conhecer o comportamento dos principais fatores que determinam a malária no território, né, na área do qual vocês são responsáveis. Solicitar o exame de gota espessa das gestantes também durante as consultas de pré-natal, igual como eu falei para vocês agora há pouco. E isso é muito importante, né? O enfermeiro, as consultas de pré-natal, que são intercaladas com o médico e o enfermeiro, as consultas de pré-natal que são normais, sem alterações, que não são gestações de alto risco, e a gestação de alto risco também, é importante que o enfermeiro atente se essa gestante fez essa coleta, fez esse exame, e acompanhar. Também registrar no prontuário do paciente todas as informações, solicitar e monitorar o retorno dos pacientes positivos, né, após o tratamento, para acompanhar, e acompanhar também o tratamento no território dos casos de malária dos grupos prioritários. Aí vocês vão me dizer, é mais trabalho, né? Estamos trazendo mais trabalho para a rotina de atenção básica, para a rotina da equipe de saúde da família. Não. Tudo que eu falei agora para vocês é o que vocês realizam, porém, vocês agora vão apenas reorganizar e começar a trabalhar de acordo com a nota técnica, né? Sabemos que a malária é um problema de saúde pública, é grave, né? A malária, quando ela não tratada adequadamente, traz danos severos ao paciente. A malária mata. Não pode ser uma doença comum, banalizada. Nós temos, hoje, o estado do Amazonas, a malária é uma das doenças que mais são notificadas, né, dentro do nosso estado. Não podemos fechar os olhos para isso e deixar somente que a endemias, né, a equipe de endemias, seja responsável por esse paciente. Né? E nós, estando dentro da rede de atenção,
também temos a nossa responsabilidade. E assim nós precisamos assumir e contribuir para o controle dessa doença dentro dos municípios. Aqui a Andréia só relembrou que a responsabilidade da equipe de saúde da família, a responsabilidade sanitária, né? Dentro do território, a equipe é responsável por tudo que acontece ali. Isso não sou eu que estou falando, não é a Andréia que está falando. Isso vocês sabem que é competência da equipe de saúde da família, né? Malária, dengue, tuberculose, hanseníase, tudo que tiver dentro do território, não, vou enviar para vigilância, vou enviar para endemias. Não isenta a responsabilidade. De fato, são responsáveis, né? E o apoio de vocês nesse processo de trabalho só vem a contribuir e muito, né, para que nós possamos, de fato, controlar a malária no nosso estado. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Aqui, André, tem uma pergunta. Então, finalizando sobre a questão da nota técnica, nesse momento, é o que nós enfatizamos, né, para todos vocês, tá? E essa nota técnica, ela foi construída, como eu falei inicialmente, por um grupo, né, de técnicos, tanto da FVS quanto do DAB e CE Interior. Ela é assinada pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, a doutora Rosimeire Costa Pinto, e pelo secretário estadual de Saúde, o doutor Rodrigo Tobias de Souza Lima, né? Ela é um trabalho é um trabalho de muitas mãos, né? Eu fico muito orgulhosa nesse momento de estar apresentando essa nota, porque é um produto de muitas reuniões, é um produto de muitas discussões, é um produto onde teve muitas contribuições, e é um produto para a gerência de malária, para o Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, para a FVS e Suzan também, que tenho certeza que vai trazer bons resultados, né, nesse processo de trabalho da atenção básica e no objetivo principal, que é o controle da malária dentro de cada município, tá? No momento é isso. Vamos tentar responder aqui as perguntas de vocês, ok? Josi, quer falar alguma coisa? Vamos tentar aqui responder as perguntas de vocês. E só registrar a presença do Dr. Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical, que após as perguntas vai fazer a apresentação para vocês, ok? Eu vou então falar para vocês um pouquinho das mudanças que a gente está programando nesse novo guia de malária, que foi já apresentado aqui no Dia Mundial de Combate à Malária, em Manaus. Alguns municípios vieram, né? Acho que tinha municípios aqui, né? No Dia Internacional. E a gente vai fazer o treinamento dos médicos dos estados, de todos os estados. São 54 médicos que estarão lá em Belo Horizonte agora no final de julho, para fazer uma atualização sobre as diretrizes do novo guia. Esse guia, que tem sido utilizado no Brasil, ele é muito defasado, ele tem muito problema já, tem mais de 10 anos que ele foi lançado, e a gente então, ao longo desse tempo, foi fazendo algumas modificações e incorporando algumas notas técnicas, para que vocês não tenham que ficar olhando as notas técnicas todas. Então o guia ele vai contemplar tudo aquilo que precisa se saber sobre a parte de tratamento. Então, esse primeiro slide que está projetado aqui
são as medicações para malária que nós temos aqui no Brasil. A primeira delas, que vocês conhecem, de longa data, é a cloroquina. A cloroquina é esse comprimido branco aí, que só tem essa dosagem de 150 miligramas, que é usado para tratamento de malária vivax. Abaixo vocês estão vendo dois tipos de comprimido. Um comprimido amarelo claro, que é o de artemether lumefantrina, que o pessoal ainda chama de Coartem, mas nem sempre é o Coartem que é comprado, às vezes é o Lumet, às vezes tem outros nomes, mas é o artemether lumefantrina. É uma única dosagem, como vocês sabem, mas muda dependendo do peso a quantidade de comprimidos que é utilizado. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E o Ministério também está considerando a possibilidade de usar artesunato mefloquina, que é esse comprimido azul. Ele já foi usado no Acre um tempo e, dependendo da fabricação pelo pessoal de Farmanguinhos, esse comprimido vai vir também para a rotina. A vantagem dele para tratar malária falciparum é que, em vez de ser 2 doses por dia, é uma única dose. Mas como os municípios ainda não têm essa medicação, eu vou passar essa medicação, mas ela já vai estar no novo guia. Então, caso haja necessidade de usar o artesunato mefloquina, vocês já vão ter isso no guia, esse comprimido azul aí. Mas, por enquanto, nenhum município do estado está usando ainda. E aí, abaixo, vocês têm 2 comprimidos, que são os comprimidos de primaquina, esse comprimido roxinho. A gente tem 2 tipos de comprimido. Tem a primaquina infantil, que é o de 5 miligramas, e a primaquina para adulto, que é de 15 miligramas. Tá? Então, esses são os comprimidos para malária que, quando a gente faz o diagnóstico, a gente vai utilizar no tratamento. Aqui no Brasil, o tratamento da malária ele não é feito só por médico. Existe uma lei do ato médico dizendo que compete ao médico a prescrição de medicações para pacientes, mas a presidente, à época, tem um veto, e especificamente doenças endêmicas que têm um protocolo bem definido, não precisa necessariamente que tenha prescrição do médico. Então, é o caso de hanseníase, tuberculose, é o caso de malária. Então, é uma situação em que, às vezes, o não médico prescreve o antimalárico, que é o que vários de vocês, os ACS, os ACEs, acabam fazendo. Então, é muito importante que vocês sigam o protocolo, porque exatamente por não serem médicos, eu sei que tem médicos também ouvindo a gente aí, é claro que o médico tem essa liberdade do uso da medicação, mas quem não é médico, seguindo o protocolo, pode usar. E isso garante que o Brasil inteiro as pessoas tenham acesso ao tratamento, porque nem sempre há médico em todos os lugares que há a malária. Eu vou colocar aqui então algumas mudanças então que estão sendo feitas no novo guia. Esse é um processo lento, porque as pessoas ainda têm o guia antigo, tem coisas que são feitas há muito tempo e a gente está querendo evitar problemas então. A primeira coisa que a gente está fazendo, e essa tabela mostra, é o seguinte: a gente está querendo não fracionar mais comprimidos. A gente sabe que o fracionamento de comprimidos não é uma boa estratégia. É difícil partir os comprimidos. Os comprimidos, quando você parte eles, você não tem como garantir que a quantidade de medicação numa banda do comprimido é igual a outra. Então a gente está, nesse novo guia, eliminando a quebra, o fracionamento dos comprimidos. Isso é uma coisa que a população não gosta, tem dificuldade. Então a gente está fazendo algumas adaptações de dosagem para que vocês possam entregar a medicação para ser dada, especialmente para crianças, que era quando a gente tinha a maior necessidade de quebrar os comprimidos. Então vocês estão vendo aqui os 7 dias de tratamento para malária vivax. A gente vai continuar usando esses 7 dias, que todos vocês conhecem, sendo que no dia 1, 2 e 3, nos 3 primeiros dias, a gente usa para todo mundo cloroquina, que é esse comprimido branco aí que vocês estão vendo. Só que para aquelas crianças abaixo de 10 quilos, a gente, em vez de usar a cloroquina, a gente vai recomendar o uso do Coartem, que é o artemether lumefantrina. Com isso, a gente deixa de partir o comprimido da cloroquina,
Além disso, a cloroquina é muito amarga e essas crianças pequenas, quando tomam, podem vomitar e o tratamento acaba não sendo adequado. Então, vocês estão vendo que as novas tabelas, elas têm, além da idade, tem o peso do paciente e tem uma figura ali do lado para aquelas pessoas que não sabem ler também, mais ou menos saberem qual é a dose que deve ser prescrita, tá? Então, sempre que a gente tiver o peso, deve ser levado em consideração o peso. Naqueles locais onde não tem balança e o paciente não sabe o seu peso, aí sim vocês vão tentar usar a idade que está aí. Vocês sabem que às vezes varia um pouco, então vocês prefiram o peso quando tiver, quando não a idade, e quando for o caso de alguém que não sabe ler, vocês têm essas figuras aí ao lado para tentar auxiliar. Então, na primeira linha, vocês estão vendo crianças abaixo de 6 meses, então essas crianças vão tomar o Coartem em 2 tomadas no primeiro dia, né? No segundo dia também em 2 tomadas, uma tomada de manhã e outra tomada durante a noite, e no terceiro dia a mesma coisa. Abaixo de 6 meses, vocês estão vendo aí que não tem o comprimido da primaquina, não deve ser usada a primaquina em crianças abaixo de 6 meses, da mesma forma que a primaquina não é usada para mulheres que estejam grávidas. Então, mulheres que estejam grávidas ou com suspeita de gravidez não devem usar a primaquina. A gente, nesse novo guia, vai recomendar para aquelas mulheres que já têm 1 mês de amamentação, já podem usar a primaquina, tá? Então, a gente não precisa mais deixar de usar a primaquina nas mulheres que estão amamentando há mais de 1 mês. Até 1 mês de amamentação, a gente considera como se ela estivesse grávida e a gente não vai usar a primaquina. Aí vocês estão vendo de 6 a 11 meses, a gente também vai usar o Coartem para facilitar a administração da medicação, só que a partir já dessa idade, a gente recomenda a primaquina. E a primaquina está escrito aí para facilitar a vida de vocês, é a primaquina de 5, que é a primaquina infantil, tá? Então, a outra coisa também que era muito difícil nos guias anteriores era que um dia tomava meio, outro dia tomava um comprimido, outro dia tomava 2, e isso confundia muito a cabeça da população. Então a gente colocou o guia de uma forma em que as pessoas vão tomar o mesmo número de comprimidos de primaquina todos os dias. Então, de 6 a 11 meses, as crianças vão tomar um comprimido de primaquina de 5 mg por dia durante todos os 7 dias. Então isso facilita muito para o cuidador, para a mãe, fazer a administração da medicação. Aí, na sequência, vocês têm de 1 a 3 anos, aí já começa a usar a cloroquina para malária vivax. De 4 a 8 anos, tem 2 comprimidos de cloroquina, 1 comprimido de cloroquina e 1 comprimido de cloroquina. De 9 a 11 anos, 2, 2 e 2 de cloroquina. De 12 a 14 anos, 3, 3 e 3. Acima de 15 anos, 4, 3 e 3. E aí a gente passa a usar o 4, 3 e 3. A gente não quis mudar o 4, 3 e 3, porque todo mundo gosta tanto do 4, 3 e 3. Todo mundo já acostumou tanto, né? Se a gente mudar do 4, 3 e 3, eles vão ficar chateados com a gente. Então a gente deixou 4, 3 e 3 para quem tem acima de 15 anos de idade, tá? Agora, o que muda é o seguinte: quando a pessoa pesava mais, a gente estava colocando a primaquina mais dias, e isso não é bom, porque a gente sabe que o pessoal, depois que para de ter sintomas, eles param de tomar a medicação, né? Então a gente não quis prolongar os 7 dias. A gente vai sempre fazer a primaquina, ainda que a dose tenha que ser maior, a gente vai fazer naqueles 7 dias. Então vocês estão vendo aí que até 69 quilos, as pessoas vão usar os 2 comprimidos de primaquina de 15 mg durante os 7 dias. Se ela pesar entre 70 e 89 quilos, ela vai usar 3 comprimidos de primaquina todos os dias. E de 90 a 120 quilos, 4 comprimidos de primaquina. A gente vai colocar que acima de 120 quilos também vai aumentar a dose, mas não é muito frequente. Então a gente vai ter uma nota lá explicando que se pesar muito mais do que isso, vai ter também que corrigir a dose da primaquina. Por que é importante corrigir a dose da primaquina? Porque se a primaquina não for feita na dose equivalente ao peso, a pessoa vai ter recaída. A primaquina tem que ser corrigida pelo peso do paciente, tá? Então, essa opção 1, esse tratamento aqui, é o tratamento que vocês vão usar na grande maioria das vezes.
A gente vai ter um período de transição, né? Algumas pessoas vão estar usando a tabela anterior e outras vão estar usando a tabela nova. O que é importante é vocês entenderem as razões, os motivos dessa nova tabela. Toda vez que eu faço, por exemplo, cloroquina partida para criança, isso dá muito problema para administrar o remédio para criança. Então a gente está já colocando, na verdade muita gente às vezes me liga do interior pedindo para saber o que fazer, porque a criança não está aceitando a cloroquina, ou ela está não está negativando a lâmina, então geralmente eu já indico fazer mesmo o artemether lumefantrina para criança muito pequena. E essa dosagem da primaquina nos 7 dias é importante, porque a gente sabe que o pessoal depois de 7 dias não toma mais a primaquina, tá? Então vocês já podem começar vendo qual vai ser a aceitação disso aí no campo. Às vezes o pessoal fala assim, mas é muita primaquina para ser dada. Mas se vocês lembrarem para malária falciparum, a gente também tem que tomar 4 comprimidos de manhã e 4 de noite de Coartem, quer dizer, e o pessoal toma, o pessoal aceita bem, não é um problema você dar tanto comprimido. É melhor que se dê mais comprimidos num dia do que deixar mais dias para ele tomar, porque a gente sabe que ele não vai tomar o comprimido. Ok? Bom, aqui é uma outra mudança que a gente está fazendo, vocês certamente já viram isso. Eu sei que estão vendo isso no interior, porque muita gente me liga para saber o que fazer. Às vezes o pessoal liga para a FVS também, e a gente tem orientado aqui o pessoal da FVS, que é o seguinte: quando houver uma LVC positiva para Vivax, então assim, a pessoa teve malária Vivax, vocês sabem aí no campo que a LVC é considerada até 60 dias, né? Então a pessoa teve o diagnóstico de malária, fez o tratamento, mas em até 60 dias ela voltou, porque estava com febre, dor de cabeça, e aí fez uma outra lâmina, fez uma LVC, e essa LVC volta a dar positiva para Vivax. Então essa pessoa está voltando a ter Vivax, né? E a gente não sabe se ela está voltando porque a cloroquina falhou, se a primaquina falhou, a gente não sabe exatamente por que a pessoa voltou a ter uma LVC em até 60 dias positiva de novo. Então, o que nós estamos colocando agora nesse novo guia, e isso vocês também já devem começar a fazer, é o seguinte: nós não vamos mais usar, se a LVC veio positiva, nós não vamos mais usar a cloroquina, nós vamos usar o Coartem, tá? Então aqui tem a tabela do Coartem, que é exatamente a mesma forma que a gente vai tratar o falciparum, a gente vai tratar o Vivax, só que o que vai mudar agora é que nós não vamos usar apenas 7 dias de primaquina, nós vamos usar 14 dias de primaquina, tá? Então, todas as vezes que a pessoa em até 60 dias voltar a ter uma lâmina positiva para Vivax, ela vai tratar como se fosse falciparum, usando o Coartem, e em vez de prescrever a primaquina por 7 dias, nós vamos prescrever a primaquina por 14 dias. Isso é uma mudança necessária, porque às vezes a gente tem visto por aí 10, 20% de pessoas que têm apresentado uma LVC positiva no campo. Então a gente tem vários municípios com o pessoal voltando até a LVC. O que o pessoal hoje está fazendo? Muitas vezes, quando não ligam para a gente, eles acabam repetindo cloroquina e primaquina. Não resolve, não adianta. Vai ter que usar o Coartem e vai ter que fazer esse esquema prolongado de primaquina por 14 dias. Tá? Então essa é uma mudança importante, necessária, para que vocês já não precisem mais ficar ligando para a gente. Tem essa tabela aí. Uma LVC, o pessoal de Tefé está perguntando se a LVC for positiva, você pode usar esse esquema mesmo descartando que a pessoa não usou corretamente o tratamento, porque estava com vômito, diarreia, esqueceu de tomar. Olha, isso na prática é difícil da gente saber. Às vezes a pessoa fala que estava com vômito, mas o que a gente aprendeu? Às vezes a pessoa vomitou um dia, ou teve diarreia um dia, ou esqueceu de tomar um dia. Não é isso que causa essa LVC positiva. Então, assim, o que acaba acontecendo? A gente trata de novo com cloroquina e primaquina. Aí a pessoa volta a ter recaída, volta a ter LVC positiva.
Então, para a gente não ficar brincando com o paciente de descobrir qual foi a causa da LVC positiva, o ideal é que a gente prescreva logo esse esquema com Coartem e Primaquina 14 dias. Porque na prática é difícil saber se foi uma resistência à cloroquina, se foi resistência à primaquina, se foi porque o paciente vomitou uma vez, se foi porque o paciente teve diarreia, ou se porque ele esqueceu uma ou duas doses. Então, para a gente evitar ficar retratando o doente com um esquema menos potente, o ideal é que quando a LVC aparecer positiva, a gente já parte para esse esquema de forma uniformizada. Isso vai facilitar muito no campo, para evitar muita discussão. Voltou a LVC, ele vai usar o esquema mais potente, tá? E Pichuna está perguntando se já está sendo planejado junto ao GIES esse aumento de medicação. Isso, então o Ministério ele está obviamente lançando o guia e ele sabe, por exemplo, que vai ser usado mais Coartem do que era usado antes. Então o Ministério está fazendo esse planejamento e o pessoal da FVS aqui, obviamente, vai ter que fazer essa readequação, tá? Tem mais uma pergunta ali? Não, mais embaixo. Esse tratamento para LVC será feito mesmo se houver a identificação que a pessoa não tomou o tratamento correto? Bom, se a pessoa não tomou o tratamento correto, se ela não usou nada de remédio, aí tudo bem, você pode fazer cloroquina e primaquina. Mas é como eu falei, muitas vezes a pessoa usa um pedaço do tratamento, esquece o resto. O mais fácil é, voltou a LVC, usar Coartem e primaquina por 14. Porque aí você garante que o paciente... E tem uma outra coisa, o paciente que voltou na LVC, ele está mais preocupado. Então, como ele está mais preocupado porque ele teve de novo uma recaída de malária, esse é o paciente que a gente deve colocar para usar a primaquina 14 dias, porque aí a gente garante que ele não vai ter uma nova recaída. Porque se eu ficar usando cloroquina e primaquina e ele voltar a ter muita recaída, esse paciente vai ter 2, 3, 4, 5 malárias. Então é melhor para que ele não tenha malária que a gente comece logo na primeira LVC positiva a fazer esse esquema prolongado, tá? Só para deixar claro o seguinte, o esquema prolongado, esse esquema até o de 14 dias, ele já é usado em muitas partes do mundo para tratar a malária vivax já na primeira vez. A gente usa o esquema de 7 dias no Brasil porque a gente sabe que o pessoal não consegue tomar além de 7 dias. Então, essa pessoa que voltou com a LVC, tem que conversar com ela e explicar, olha, o senhor voltou a... O senhor teve uma recaída da malária, a gente vai fazer um esquema agora diferente, que é mais potente, e aí a sua malária não vai recair. Se tiver uma segunda LVC, repete o mesmo esquema? Sim. Toda LVC que for positiva para Vivax, ela vai ser tratada com esta tabela. Como acontece a LVC para gestante? A LVC para gestante vai estar no guia que quando a LVC for positiva para Vivax, a gestante vai usar o Coartem. Não pode a gestante usar a primaquina e a gestante vai ficar usando a cloroquina profilática toda semana até completar um mês de amamentação. Então, nós não temos mais no novo guia aquele esquema de usar cloroquina só durante 3 meses. Porque o que acontece? Depois que usa os 3 meses, volta a malária. A gente tem visto muita gente que usou 3 meses de cloroquina e a malária voltou. Então, a gestante, se ela teve malária durante a gestação, ela vai ficar usando a cloroquina toda semana até o bebê ficar com 1 mês de amamentação. Aí depois ela pode usar a primaquina, tá? Então a chance de que a grávida tenha uma LVC positiva para Vivax é muito pequena, porque ela tem que estar usando cloroquina. O uso de droga ilícita pode favorecer a LVC positiva? A gente não tem nenhuma informação sobre isso, não há nenhum trabalho que mostre isso. O que a gente sabe é que a pessoa que usa droga ilícita, ela toma a medicação de forma irregular. Então é possível sim que ela tenha a LVC mais positiva e por causa disso ela não tome a medicação. Tá? Mas, de novo, é difícil a gente afirmar com certeza qual foi a causa da recaída. Por esse motivo, o ideal é usar essa tabela
de LVC positiva com Coartem e Primaquina 14 dias. Ok? A gente sabe que cada caso é um caso, mas essa discussão da causa da recaída, ela é ruim para o paciente. O ideal é fazer logo esse esquema ampliado de 14 dias para todo mundo que a LVC voltou. A outra coisa que a gente está chamando a atenção no guia, nesse novo guia, é o seguinte: tanto a cloroquina quanto o Coartem são drogas muito seguras, não costumam dar nenhum efeito colateral. A cloroquina pode dar um pouco de coceira nas mãos, mas isso passa em 2, 3 dias, não há por que suspender a cloroquina. Agora, a primaquina, a gente está chamando muito a atenção para o pessoal orientar o paciente que, caso a urina dele fique escura, da cor de Coca-Cola, aquela cor escura de Guaraná regional, esse paciente deve procurar uma unidade de saúde, porque ele pode estar fazendo hemólise pelo uso da primaquina. Então é muito importante o seguinte: quando a pessoa prescrever, quando um ACS, por exemplo, ou um ACE prescrever um paciente, ele não deve perder aquele paciente de vista, porque quando o paciente está usando primaquina, alguns pacientes podem fazer hemólise pelo uso da primaquina. A população indígena não faz, a população indígena não tem este problema de hemólise por primaquina, mas quem não é indígena mesmo, pode ter a hemólise. Então é preciso dizer que depois de 2, 3, 4 dias do uso da primaquina, a pessoa pode ficar com a urina muito escura, escura mesmo, preta, bem escurecida. E aí essa pessoa deve procurar o sistema de saúde para que possa a gente cuidar dela. Então ela vai para aquele hospital mais próximo. Manejo clínico, o pessoal de Pixuna está perguntando qual é o manejo clínico para paciente com deficiência de G6PD. A primeira coisa é suspender a primaquina, né, e levar ele para o hospital, porque é só o médico, então, que vai poder fazer essa avaliação, tá? A deficiência de primaquina, a deficiência de G6PD, quando a pessoa usa primaquina, ela pode causar a morte da pessoa. Então é muito importante que esse sinal, que é a urina bem escura, a pessoa tem que ir para onde tem médico, porque às vezes ela precisa fazer diálise, às vezes precisa ir para UTI, às vezes precisa tomar sangue, e isso não está na competência do ACS nem do ACE. O que ele precisa fazer é detectar o doente que apresentou essa urina muito escura após começar a primaquina. E aí suspende a primaquina e imediatamente transfere o paciente para o hospital que estiver mais próximo, tá? E aí, eu sei que tem médico também na plateia. A deficiência de G6PD acontece mais ou menos em 5% da população aqui do estado do Amazonas, e quando a pessoa tem hemólise, se essa hemólise for muito grave, se ela tiver sinal de baixo débito por causa da grande anemia, o que precisa ser feito quase sempre é a transfusão de sangue. E se houver insuficiência renal, esse paciente tem que ir para um local onde tenha a possibilidade de fazer diálise. Então, se o paciente estiver muito grave mesmo, ele precisa ser remanejado para Manaus, onde se faz hemodiálise. A gente de vez em quando recebe paciente com hemólise do interior que vem para fazer hemodiálise aqui na Fundação de Medicina Tropical. Tá? Agora é importante orientar os pacientes a respeito disso. Bom, isso aqui, felizmente, a gente está vendo muito pouco no Brasil, que é malária falciparum. A gente sabe que ainda tem alguns municípios que o falciparum está alto. Não sei como é que está em São Gabriel. Como é que está São Gabriel? Já diminuiu o falciparum? Ainda está alto? Então, o falciparum tem que tomar cuidado, porque o falciparum é a forma que mata mais. Então, a gente é preciso que a gente tenha muito cuidado para tratar a malária falciparum, porque com isso a gente começa a ver pessoas morrendo de malária, o que já não deve mais acontecer hoje em dia no Brasil, né? Então o tratamento da malária falciparum, ele continua com o Coartem, é uma das opções o Coartem, e aí vocês estão vendo já o desenho dos comprimidos de Coartem que vão ser feitos. Não muda nada do que estava antes, então o uso do Coartem ele permanece exatamente da mesma forma.
usando comprimidos de manhã e de noite no dia 1, no dia 2 e no dia 3. E lembrando que no dia 1 a pessoa precisa usar aquela dose única de primaquina. Então está aqui a primaquina que vai ser usada no primeiro dia para quem tem falcíparo. Qual é a utilidade dessa primaquina? É matar o gametócito da malária falciparum. Com isso a gente interrompe a transmissão para o mosquito, tá? Então mesmo que não tenha gametócito na lâmina, vai usar a primaquina em todo mundo, porque às vezes a gente não vê o gametócito na lâmina, mas o paciente tem gametócito. Então sempre é importante usar essa dose única de primaquina. E essa dose única de primaquina, ela não causa hemólise em quem tem a deficiência de G6PD, tá? Então essa única dose aqui não causa qualquer tipo de hemólise, é uma única dose. Então, assim, a gente essencialmente não teve nenhuma grande mudança. A mudança aqui é a dose da primaquina, que vai seguir a mesma estratégia, quer dizer, vai ser feita a correção pelo peso do paciente. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui ainda sobre Vivax. Tem uma pergunta aqui de Barcelos dizendo o seguinte: por que somente os indígenas têm probabilidade de hemólise? É o contrário. Os indígenas não têm a probabilidade de hemólise. Os indígenas não têm. Eu estou falando de indígena raiz, viu? Não é indígena Nutella já miscigenado, não. Eu estou falando de indígena que mora na aldeia mesmo, que nunca teve nenhum tipo de cruzamento e tal. Esse indígena, ele não tem no gene dele a deficiência de G6PD, então ele pode usar a primaquina com muita segurança, tá? Mas a partir do momento que a gente começa a ter pessoas que se casaram com pessoas que vieram de outras partes do mundo, aí sim a deficiência de G6PD aparece, tá bom? Então é só uma tranquilidade para quem trabalha, já que a área indígena tudo é tão mais complicado, né? Pelo menos essa é uma vantagem. São Gabriel da Cachoeira, estão me atualizando aqui, né? Teve 854 casos de falcíparum só de janeiro a maio desse ano. É um número alto e a gente tem realmente que tratar precocemente. É muito importante que se trate rapidamente esses casos, porque com isso os casos param de infectar mosquito e a gente para de ter falcíparum. Falcíparum é fácil de ser controlado. Basta a gente fazer diagnóstico rápido e tratamento rápido que o falcíparum resolve. Nós não temos problema de resistência do falcíparum ao Coartem, tá? Então, aquela resistência que a gente tem com o Vivax, aquela LVC positiva do Vivax, a gente não vê com falcíparum. Isso ainda é uma notícia boa. O que quase sempre acontece, o pessoal está perguntando aqui se o falcíparum já tem resistência à primaquina. Não é que tenha resistência, é porque às vezes a primaquina que é feita no primeiro dia, ela mata os gametócitos mais maduros. E aí o gametócito que ainda estava imaturo, alguns dias depois ele volta a aparecer no sangue. Então, assim, a pessoa nem tem sintoma às vezes, mas vai fazer uma lâmina de controle e aparece um gametócito. Não é que a primaquina falhou, é porque aquele gametócito era jovem no primeiro dia e agora ele amadureceu. Então, nesse caso, o paciente precisa de primaquina de novo, tá? Mas a recomendação sempre é fazer o tratamento para malária falcíparum de novo, mas quase sempre isso não acontece. O que acontece é aparecer o gametócito. Aparecer trofozoito de falcíparum depois do uso do Coartem é muito pouco frequente. Geralmente, se aparecer depois, é uma nova infecção mesmo, ou só o gametócito daquela infecção anterior. A gente tem também a malária mista. A malária mista não é muito difícil de ser tratada. Malária mista aqui, qualquer malária mista, qualquer combinação de malária, a gente vai usar o Coartem do mesmo jeito que é usado para falcíparum e vamos usar a primaquina do mesmo jeito que é usado para Vivax durante 7 dias, tá? Então, isso aqui não mudou. O que mudou, obviamente, foi a forma de fazer a primaquina, que é exatamente igual. Tabatinga não tem caso de malária. Parabéns para Tabatinga.
Tem previsão para uso da tafenoquina? Sim. No ano que vem a gente vai começar a usar a tafenoquina primeiro em Porto Velho e em Manaus. A gente precisa fazer uma avaliação da tafenoquina, porque a tafenoquina precisa fazer o teste de G6PD antes. Então a gente vai começar no ano que vem. Manaus e Porto Velho já estão se preparando para começar. E se tudo der certo, vocês vão ter aí, nos próximos anos, a tafenoquina em dose única no Amazonas inteiro. Daí não vai precisar mais de 7 dias de primaquina. Toma só 2 comprimidos de tafenoquina e está resolvido o problema. Tá? Mas isso a gente discute no ano que vem. Agora a gente vai ter que usar a primaquina um tempinho para fazer a malária cair. A gente sempre recomenda a vocês que entrem em contato, mas vários de vocês têm me ligado. Eu sempre deixo o meu telefone à disposição de vocês. Podem ligar a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo viajando. Eu sempre tenho um prazer muito grande de responder vocês. É um telefone aqui de Manaus. Vocês podem entrar em contato sempre que precisarem para tirar qualquer dúvida. Mas eu acho que o guia novo vai me dar um certo descanso, porque várias das dúvidas que vocês acabam tirando são dúvidas que o novo guia... o pessoal de Manacapuru liga bastante, né? O pessoal de Manacapuru que está agradecendo aqui liga bastante. Eu tenho o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. E com o lançamento do novo guia, talvez a gente vai andar um pouquinho pelo interior também, dando treinamento e falando mais com vocês. Sempre a experiência de vocês é importante para construir o novo guia. Tá? O guia tem que atender a quem está no campo, tem que ajudar vocês. E a gente vai tentar procurar fazer o guia simples, objetivo, disponível na internet, para que todo mundo possa ler e tratar o pessoal com malária. Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e vou passar para o pessoal aqui da FVS. Obrigadão. Então, só para finalizar nossa videoconferência, fazer aqui alguns agradecimentos, alguns registros. A doutora Rosimeire Costa Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, o doutor Cristiano Fernandes, diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, o doutor Helder Augusto, chefe de departamento da Vigilância Ambiental, fazer um registro também da gerente estadual, né, da malária, a Mirna Barata, que nesse momento não está aqui porque ela está de férias, merecidas, né? Fazer um registro aqui da Josiele Amorim, que fez a primeira apresentação, que é do Grupo Técnico de Integração. A presença e agradecer a Eurenice, que nos acompanhou, esteve presente, que é do GIES, né? Também registrar a participação nessa nota técnica que eu apresentei para vocês, a doutora Ana Ruth, do LACEN, que contribuiu bastante nas discussões. E também a equipe da sala de situação da FVS, no nome do doutor Romeu Fialho, que contribuiu muito conosco nas discussões. Tá? Para a equipe da Suzan, o doutor Rodrigo Tobias, secretário estadual de saúde, e a sua equipe, que nos deu suporte, apoio, né? E nos incentivou. A doutora Andréa Ferreira, diretora do DAB, que esteve aqui, e também o doutor Cássio Roberto, que é da CE Interior. Agradecer ao doutor Marcos pela presença, né? O doutor Marcos, que é uma referência em malária aqui no nosso estado, deu uma grande contribuição a todos, né, com essa apresentação. Agradecer aqui ao Polo de Telemedicina pelo espaço. E a todos vocês que tiveram dificuldades para acessar, né, encontrar o canal, alguns municípios estão enviando mensagens, falando da pouca participação, outros dizendo que estão todos participando, e a gente entende como é a rotina do município, a gente entende que o território, de fato,
é bem dinâmico e tem bastante coisa, mas aos que estiveram presentes, muito obrigado. Nós sabemos do esforço que vocês fizeram para estar, né, conosco nesse momento. Agradecer a todos os secretários de saúde, aos profissionais que participaram, aos coordenadores de atenção básica e vigilância, e também muito obrigado a todos os gerentes de endemias que apoiaram e estão presentes também. Tá? E também aos apoiadores municipais da Fiotec, dos municípios de Tefé, de São Gabriel da Cachoeira, de Atalaia do Norte, de Pixuna, que estão presentes. No mais é isso. Quero deixar aqui uma mensagem para vocês, né? Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Nós da FVS estamos à disposição, estamos sempre de portas abertas, o nosso contato ficará disponível também para vocês e vamos apoiar no que for possível para que, de fato, essa integração seja efetiva para o controle da malária em todos os municípios. Muito obrigada. E assim a gente encerra a transmissão.